E se eu te dissesse, estou olhando para um objeto que vale mais do que todos os carros de luxo que você já viu? É. E não é um iate, não é um avião particular, é uma pintura. E não é qualquer pintura. Hoje vamos mergulhar no mundo insano dos leilões mais caros da história. Objetos tão caros que é difícil até de imaginar. Sério, prepare-se para ficar de queixo caído. Os números que você vai ouvir são absurdos. Fique até o final. O último item é tão valioso, tão raro, que vai explodir sua mente. Esse leilão de loucuras está prestes a começar. Para começar, vamos falar da pintura mais cara já vendida em um leilão. Pense nisso por um segundo. Uma obra detém o recorde absoluto, atribuída a Leonardo da Vinci. O nome, Salvator Mundi, Salvador do Mundo. Mostra Cristo, mão erguida em bênção, outra mão segurando um orbe de cristal. A tensão na Christie's, 2017, era inacreditável. O mundo inteiro assistia, mas a história fica maluca. Muitas controvérsias sobre a autoria. Especialistas ainda debatem. Foi Da Vinci ou um aluno? Antes foi vendida por apenas 45 libras, considerada cópia. Depois da restauração, detalhes incríveis apareceram. Agora, vamos sair do mundo das pinturas e entrar em algo ainda mais antigo, mais raro. Imagine um objeto que sobreviveu por mais de 1000 anos. Um objeto tão delicado que é um milagre ainda existir. Estou falando de um pequeno vaso de cerâmica da dinastia Jing, da China antiga. À primeira vista, pode parecer um simples vaso branco, mas para os colecionadores, isso é como encontrar o Santo Graal. Essas peças são o auge da cerâmica chinesa, e pela técnica de fabricação que se perdeu no tempo. O leilão foi tenso e o pequeno vaso foi vendido por um preço que desafia a lógica. Mais de 22 milhões de dólares. 22 milhões por um vaso de cerâmica. E se eu te dissesse que uma pintura que parece um caos de cores foi vendida por mais dinheiro do que a maioria das empresas vale? Bem-vindo ao mundo da arte abstrata moderna, onde as regras são diferentes. Estamos falando da obra Interchange, do artista Willem de Kooning. Pintada em 1955, essa tela gigante é pinceladas agressivas, cores vibrantes, uma energia que parece saltar da tela. De Kooning foi um dos pioneiros do expressionismo abstrato. O mercado de arte, enquanto isso, estava ficando cada vez mais aquecido. Em uma negociação secreta, longe dos martelos dos leilões públicos, ele fez uma oferta que não podia ser recusada. Ele comprou um pacote de 2 pinturas por 500 milhões de dólares. O preço atribuído apenas a Interchange foi de 300 milhões de dólares. Prepare-se, porque a história agora fica ainda mais exclusiva. Mas em uma negociação ultra secreta que envolveu a realeza. A obra é Os Jogadores de Cartas, do mestre pós-impressionista Paul Cézanne. Não é apenas uma pintura, mas uma série de 5, mostrando camponeses franceses concentrados em seu jogo. A maioria das versões da série está trancada nos maiores museus do mundo, mas uma delas, apenas uma, pertencia a um colecionador particular grego. A resposta veio em 2011. Não houve leilão, não houve guerra de lances públicos. Em vez disso, a família real do Catar entrou em negociação direta. A família real do Catar pagou mais de 250 milhões de dólares pela pintura, um preço que, na época, quebrou todos os recordes existentes para uma obra de arte. Pablo Picasso. Só o nome já evoca imagens de genialidade e, claro, muito, muito dinheiro. E em 2015, uma de suas obras mais espetaculares foi a leilão, pronta para fazer história. A pintura era Les Femmes d'Alger, versão O, uma obra vibrante e cheia de energia, que faz parte de uma série de 15 trabalhos inspirados em Delacroix. Esta versão, a O, é considerada a culminação, a obra-prima final da série. A expectativa para este leilão na Christie's era gigantesca, durando 11 minutos de pura adrenalina. O preço saltava em incrementos de milhões de dólares a cada segundo.
Quando o martelo finalmente bateu, a sala explodiu em aplausos. A pintura foi vendida por 179.400.000 dólares. Capítulo 6. A vida de Amedeo Modigliani foi curta, marcada pela pobreza. Ele morreu aos 35 anos, sem nunca ter experimentado o sucesso financeiro que suas obras alcançariam. Hoje, suas obras, especialmente seus famosos nus, estão entre as mais cobiçadas e caras do planeta, e rostos em formato de máscara são instantaneamente reconhecíveis. Em 2015, uma de suas obras mais sensuais e famosas, nu deitado que a polícia fechou a exposição. Mas a verdadeira batalha aconteceu ao telefone, com pelo menos 6 bilionários disputando a pintura. O martelo bateu em 170.400.000 dólares. O comprador? Um bilionário chinês chamado Liu Yiqian. Agora, vamos viajar muito mais longe no tempo. Vamos para a Mesopotâmia, 3.000 anos antes de Cristo. Imagine uma civilização que estava apenas começando a construir cidades e a escrever. Desta era, sobreviveu uma pequena estatueta de calcário, com não mais de 8 centímetros de altura. É a leoa de Genol, com o corpo de uma mulher em uma pose poderosa e musculosa. Esta pequena peça é uma das últimas grandes obras-primas da aurora da civilização, ainda em mãos privadas. Por quase 60 anos, ela esteve emprestada ao Museu do Brooklyn, em Nova York, onde foi admirada por milhões de pessoas. Mas o que aconteceu no leilão da Sotheby's superou todas as expectativas. E a pequena leoa foi vendida por 57 milhões de dólares. Nem todos os tesouros de leilão são arte ou antiguidades. Às vezes, um simples pedaço de papel pode valer uma fortuna. Em 1994, o bilionário da tecnologia Bill Gates viu a oportunidade. Ele foi a um leilão da Christie's, um manuscrito científico de 72 páginas, escrito por ninguém menos que Leonardo da Vinci. Desde o movimento da água até por que a lua brilha. É uma janela direta para a mente de um dos maiores pensadores de todos os tempos. Ele escreveu tudo em sua famosa escrita espelhada. Bill Gates sabia disso. Ele entrou no leilão determinado a vencer. Ele pagou 30.800.000 dólares pelo manuscrito. Ele digitalizou cada página e as disponibilizou para o mundo. Ele empresta o codex original para ser exibido em um museu diferente em algum lugar do mundo. Chapter 9. Vamos mudar de marcha, literalmente. Um carro tão lendário, a Ferrari 250 GTO. Apenas 36 foram fabricadas entre 1962 e 1964. Para comprar uma na época, você precisava ser pessoalmente aprovado por Enzo Ferrari. Foram feitos para dominar as pistas de corrida, e eles o fizeram, vencendo campeonatos em todo o mundo. Por causa de sua raridade e pedigree, seus valores dispararam ao longo das décadas. Mas então, em 2018, uma delas foi a leilão. A disputa foi intensa. Quando o martelo bateu, o silêncio foi quebrado por um suspiro coletivo. Outro 250 GTO foi vendido por chocantes 70 milhões de dólares, tornando-o o carro mais caro da história. Chegamos ao item final. Para entrar no reino do luxo puro, diamantes são comuns em comparação com isso. O Sunrise Ruby, um rubi birmanês de 25,59 quilates, com uma cor tão perfeita e vívida que os especialistas a chamam de sangue de pombo, e um tamanho tão grande, é um milagre da natureza. Quando ele foi a leilão na Sotheby's, em Genebra, em 2015, 2 licitantes anônimos ao telefone travaram uma batalha épica. Quando o martelo finalmente bateu, o Sunrise Ruby foi vendido por 30.300.000 dólares, um recorde mundial absoluto para um rubi e para qualquer gema colorida, tornando-o, quilate por quilate, a joia mais valiosa do planeta. Outro. E aí está.
De uma pintura de $500 milhão a um carro de 70 milhões e uma joia do tamanho de uma unha que vale 30 milhões. É absolutamente insano pensar nesses números. Estamos falando de quantias de dinheiro que poderiam mudar cidades inteiras, sendo usadas para comprar um único objeto. Isso levanta uma questão maluca. Por quê? A verdade é que é uma mistura de tudo isso. Se você tivesse dinheiro infinito, qual desses itens você compraria? Deixe seu comentário, porque eu quero muito saber. E não se esqueça de se inscrever, porque temos muitos outros mundos insanos para explorar.